Graça e paz, meus queridos, tudo bem? Dando continuidade então ao estudo de 2 Tessalonicenses, agora o capítulo 3, o último capítulo dessa carta escrita por Paulo, Silas e Timóteo, quando eles estavam em Corinto, né? Na minha opinião, na minha humilde opinião, é a terceira carta escrita por Paulo, né? E no começo desse capítulo, no verso 1, a gente já percebe que a carta já está em tom de despedida, né? Ele já está quase que se despedindo, ele vai falar mais algumas coisas, exortar mais algumas coisas, mas no geral esse último capítulo já é uma despedida. E ele começa pedindo ali, no primeiro versículo, ele começa já Paulo pedindo que a igreja de Tessalônica estivesse orando para que o evangelho se propagasse da mesma forma, né, que se propagou ali em Tessalônica, se propagasse por todos os lugares por onde eles passariam, né? Paulo pede para que eles orem, para que da mesma forma com que eles receberam o evangelho de Cristo, os locais onde eles iriam passar também recebessem da mesma forma. E nós percebemos esse recebimento, né? Nós já estudamos isso, mas nós percebemos que eles receberam a palavra com avidez quando nós lemos em 1 Tessalonicenses 1,8. Vamos estar lendo lá só para a gente entender, né, o que Paulo estava querendo dizer. Diz assim, olha: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, né? Ou seja, eles receberam a palavra de Deus, né? Foram transformados por essa palavra, e em toda a região da Macedônia e Acaia, o local onde eles se localizavam, né? Ficou conhecido a forma com que eles estavam crescendo no Evangelho, né? E não somente ali naquela região, mas por todos os locais onde Paulo, Silas e Timóteo passavam, tinham boas recomendações do povo de Tessalônica. Então, eles receberam a palavra com amor, receberam ela de bom grado, receberam com o coração aberto. Então, Paulo pede para que eles orem, para que da mesma forma com que eles receberam, outras pessoas, outras cidades também recebam a palavra de Deus. O segundo pedido de oração, e ali eu entendo que Paulo está incluindo a igreja de Tessalônica também nessa oração, é que ele diz assim, olha, para que sejamos livres dos homens perversos e maus, né? Então ele pede para que a igreja de Tessalônica ore, para que eles sejam livres de todo homem perverso e mau, né? Eu entendo que ali ele está dizendo assim, para que nós, tanto eu, Paulo, Silas e Timóteo, quanto vocês estejam livres, libertos de homens perversos e maus. Provavelmente ele não estava só falando de Paulo, Silas e Timóteo, mas ele estava falando também daquele povo de Tessalônica, para que todos nós sejamos livres, né? Dos homens perversos e maus, que não comungam da mesma fé, não têm a mesma fé que eles, né? E mesmo ouvindo a palavra de Deus, mesmo ouvindo o Evangelho de Cristo, ainda assim não teriam a mesma fé. Então ele pede para que orem, né? Para que o Evangelho se propague, mas também ele ora para que sejam protegidos, sejam libertos, livres dos homens perversos e maus. Por que eu digo que ele está incluindo nesse momento, nesse versículo 2, a igreja de Tessalônica? Porque no versículo 3, 4 e 5 é quase que uma mudança, né? Paulo está pedindo oração e naquele momento ele começa então a orar por essas pessoas, né? E no versículo 3 ele diz o seguinte, ele diz assim, ó, o Senhor é fiel, ele vos confirmará e vos guardará do maligno. Então eu entendo assim, olha, ore para que a gente seja livre livres e libertos dos homens perversos e maus, né? E aí no versículo 3 ele diz assim, o Senhor é fiel, né? E ele vos confirmará e guardará do maligno. Então eu entendo que Paulo está incluindo ali, no versículo 2, toda a igreja de Tessalônica e Paulo, e ele, Silas e Timóteo, né? E no versículo 4, no versículo 5, essa oração de Paulo, é o desejo de Paulo. Paulo está desejando que aquilo aconteça, né? No versículo 4 em especial, a gente percebe ali, né? Assim como já vimos na primeira carta, assim como já vimos nessa segunda carta também, né? Paulo, ele elogia a igreja de Tessalônica, a forma com que eles estão
praticando a palavra de Deus, a forma com que eles estão vivendo o Evangelho de Cristo. E ao mesmo tempo que ele elogia, ele acaba exortando. Quase sempre ele tem essa postura, né? Vocês estão fazendo isso, mas permaneçam permaneçam fazendo isso, permaneçam praticando tais coisas, né? Paulo então ele exorta, e quando eu falo exortar, na verdade é quase que um incentivo. Paulo estava, ó, permaneçam fazendo isso, continuem fazendo isso, é isso mesmo, vocês só tendem a crescer praticando essas coisas a quais nós ensinamos a vocês. Então, Paulo ele está exortando, mas na verdade é quase que um incentivo, exortação no sentido de incentivo à igreja de Tessalônica a permanecer fiéis ao Evangelho de Cristo, né? E isso é o desejo, então, como eu disse, é a oração de Paulo ali no verso 3, 4 e 5, né? Ele muda de um pedido de oração para uma oração à igreja, para um desejo dele, para uma instrução dele, né? A partir do versículo 6, Paulo começa com uma instrução, e aqui na verdade, melhor dizendo, não é uma instrução, aqui é uma ordem, né? A palavra no original grego é uma ordem, ele está mandando, ele não está instruindo, não está falando assim, olha, se der, faça, não, ele está dizendo, façam isso, né? Ele pede para se afastar daqueles que andam desordenadamente. Em outras versões bíblicas, né, na Nova Versão Transformadora, na NVI, ele está dizendo para que se afastem dos ociosos, daqueles que não estão trabalhando. Esse se afastar, no finalzinho de toda essa exortação em relação àqueles que estão ociosos, a gente vai perceber o que ele quer dizer com esse se afastar, né? Não é o se afastar de isolar, de excluir, né? E aqui fica um ensinamento para nós. Nós devemos ler todo o contexto para que a gente possa tirar um ensinamento, para que a gente possa tirar uma doutrina ou uma regra de fé, né? Ou um regimento para a igreja. Nós precisamos ler todo o contexto de um texto para não criarmos heresias ou regras baseados em um só versículo, né? Então assim, ó, ele está pedindo, ó, afaste-se desses ociosos, né? É uma ordem que eu dou a vocês, afastem desses ociosos, não fiquem perto deles, não tenham um relacionamento com eles. Então, gravem isso, que depois nós vamos falar sobre isso novamente, né? No versículo 6 é basicamente isso, ele está pedindo isso, está pedindo para que a gente se afaste, para que as pessoas lá se afastem desses que andam desordenadamente, desses que são ociosos ou preguiçosos ou que não trabalham, né? No versículo 7 e versículo 8, Paulo ele está falando sobre seu comportamento, a forma com que ele caminhava ali dentro de Tessalônica, enquanto o pouco tempo que ele esteve em Tessalônica, a forma com que ele agia, os seus atos, como ele vivia ali com o povo de Tessalônica, né? E ele lembra muito a passagem da primeira carta, de 1 Tessalonicenses 2,9, né? Vamos estar lendo lá 1 Tessalonicenses 2,9? Diz assim, olha, 1 Tessalonicenses 2,9, porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, de como noite e dia labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Então, isso é o que ele diz em 1 Tessalonicenses 2,9. No 2 Tessalonicenses 3, 7 e 8, ele diz a mesma coisa, né? Ele diz assim no 8, nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia, trabalhamos a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, né? Então, Paulo ele está falando assim, olha, nós trabalhamos no meio de vocês, nós trabalhamos noite e dia, nós nos fadigamos para que a gente não fosse peso para qualquer um de vocês, para que a gente não fosse peso para nenhuma família, para a gente não viver à custa de ninguém, né? Então, por que vocês estão ociosos? É mais ou menos isso que ele quer dizer. Nós pregamos o Evangelho de Cristo, nós ensinamos a verdade libertadora e em todo o tempo nós trabalhamos. Inclusive, né, quando você for ler a carta de Corinto, né, e ver a passagem de Atos ali, se eu não me engano, 19, ele fala que ele está trabalhando o tempo todo, ele trabalha, né, mesmo em Corinto, enquanto ele estava escrevendo essa carta para o povo de Tessalonicenses, ele estava trabalhando. Em nenhum momento Paulo deixa de trabalhar. Então ele está dizendo isso, ó, nós demos o exemplo, nós anunciamos esse Cristo que virá, né,
e nós permanecemos trabalhando. Por que vocês não estão trabalhando? É mais ou menos essa a ideia que Paulo estava querendo passar. Lembrando, gente, que esses ociosos, esses caras que não estavam trabalhando, eles tinham a seguinte ideia, de que Cristo já voltaria. Então, assim, como se fosse nos dias de hoje, nós trabalhamos durante 30 dias, recebemos até o 10º dia, se eu não me engano, né? 10º dia do útil, até o 10º dia útil do mês, ou 5º dia útil, eu não sei certinho, porque eu não estava no Brasil, então eu não me lembro certinho, né? Mas você recebe no outro mês depois de um tempo. Você trabalha um mês, você recebe no outro mês depois de um tempo, né? Então eles estavam entendendo assim, por que eu vou trabalhar? Se eu só vou, como se Cristo viesse dia 29 de outubro e a gente fosse receber só dia 5 de novembro. Então ele falou assim, por que eu vou trabalhar? Cristo já está voltando. Fora a ideia que tinham de que Cristo já havia voltado, né, que o dia do Senhor já havia chegado, que era o problema que eles estavam enfrentando, das cartas que eles estavam recebendo, das ideias ou das pregações, ou até mesmo de uma revelação espiritual que alguns haviam tido, disseram haver ter, né, no meio deles, dizendo que Cristo já havia voltado, né? Então a ideia era essa, por que eu vou trabalhar se Cristo já voltou? Por que eu vou trabalhar se Cristo já está para voltar? Não tem o porquê, eu vou trabalhar à toa, né? E não vou receber o fruto do meu trabalho, né? Então, a ideia desses que não queriam trabalhar era essa, né? Então, por isso que eles não estavam trabalhando, né? No versículo 9, né? Mais uma vez, Paulo ele diz que a manutenção, o sustento, né? Era direito deles, né? Ele continuando ali o versículo 8, ele falou assim, nós trabalhamos. Nós que estávamos pregando o evangelho, nós estávamos trabalhando. Por que vocês não trabalham? E olha, nos é direito receber o sustento de vocês. A gente tem o direito de receber esse sustento, né? E isso está em 1 Tessalonicenses 2,7. 1 Tessalonicenses também fala sobre isso. 1 Tessalonicenses diz o seguinte, o 2,7, olha. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós. Eles quer dizer assim, olha, nós podíamos exigir de vocês a nossa manutenção, mas nós não exigimos. Nós podíamos receber de vocês a paga de todo o nosso trabalho, mas nós não fizemos isso. E no versículo 9 ele diz exatamente a mesma coisa, ó. Não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Ou seja, Paulo falou assim, olha, nós tínhamos o direito, não que nós não pudéssemos exigir de vocês isso, mas nós quisemos dar o exemplo a vocês. Vocês têm que seguir o nosso exemplo. Nós trabalhamos, nós anunciamos Jesus, que Jesus está voltando e nós estamos trabalhando. Por que vocês não estão trabalhando, né? Porque ele fala assim, olha, eu quero que vocês estejam nos imitando. A forma com que nós somos, vocês também devem ser. E isso também já me lembra um outro versículo, 1 Coríntios 11:1, que diz assim, sede meus imitadores, Paulo dizendo isso, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Então aqui fica claro isso, olha, eles poderiam exigir a manutenção do povo. Olha, vocês têm que nos sustentar, nós estamos aqui cumprindo com uma ordem de Deus, nós somos enviados de Cristo, nós temos o direito de receber de vocês o sustento, o pouso, o alimento, a roupa, a bebida. No entanto, nós trabalhamos, então vocês também devem trabalhar. Sejam nossos imitadores, como nós somos de Cristo, né? No versículo 10, talvez para mim seja a frase mais pesada, mais forte dessa segunda carta aos Tessalonicenses, né? E ele diz exatamente o seguinte, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Talvez esse seja o versículo mais pesado, talvez seja o versículo central, né, do ensinamento que tem essa carta, talvez esse seja algo mais pesado mesmo a se entender ou a se compreender dentro dessa segunda carta aos Tessalonicenses, né? No versículo 11 e no versículo 12, né, Paulo estava falando assim, ó, vocês estão ociosos, e aqueles que estão ociosos estão se envolvendo em conversas ou discussões ou problemas alheios que não vos desrespeitam. Então, quando eu li esse versículo, assim, rapidamente me veio à mente aquele ditado, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, né? Ou seja, nós vemos muito isso, né? Pessoas que às vezes estão ociosas, não estão trabalhando, não estão
desenvolvendo nada em sua vida e acabam se envolvendo em discussões, problemas familiares de outras famílias, de outras pessoas, e querem palpitar, querem colocar o dedo ou colocar a sua opinião em conversas que nem são a respeito delas, que nem são a respeito de suas famílias, que nem são a respeito de suas vidas ou de qualquer amigo seu, e acabam querendo se envolver em certas polêmicas. Então, é isso mais ou menos que Paulo está querendo dizer, né? Ó, vocês estão parados aí, não estão fazendo nada, acabam arranjando problema, sarna para se coçar, né? E aí ele diz no versículo 12 que é para essas pessoas procurarem um trabalho para comer do seu próprio pão, né? Para se sustentarem, para comerem o pão. Ele diz assim, ó, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Ao invés de ficarem se metendo em assuntos alheios, trabalhem para comer do seu próprio pão, para não ficar dependendo das outras pessoas. É isso que Paulo está dizendo aqui, olha. Deixem de ser preguiçosos e fofoqueiros, de certa forma fofoqueiros, se intrometendo em assuntos que não vos desrespeitam, se intrometendo na vida alheia, é o que está escrito aqui na versão Almeida Revista e Atualizada, se intrometendo na vida alheia. Então, deixem de se intrometerem em coisas que não são não são da sua conta, e comece a trabalhar para comer do seu próprio pão, né? O que Paulo está querendo dizer aqui é o que diz Gênesis, né? Gênesis 3,19, do suor do teu rosto comerás o pão, né? Gênesis 3,19 está dizendo isso, quer dizer, o homem tem que trabalhar para ele se alimentar, o homem tem que trabalhar para ele comer, né? E em Salmo 128,2 também diz, ó, comerás do fruto do teu trabalho, ou seja, nós precisamos trabalhar para sermos alimentados, para nos alimentar, nós precisamos trabalhar, e Paulo está dizendo isso, vocês precisam trabalhar, se não quer trabalhar, que também não coma, é mais ou menos isso é isso que Paulo está dizendo, o homem comerá do seu trabalho, o homem comerá do suor do seu rosto, a Bíblia já está dizendo isso, né? Então, é isso que Paulo está confirmando aqui em 2 Tessalonicenses, para a gente deixar de ser ocioso, para deixar de ser preguiçoso, para arranjar um trabalho, para comer do sustento, do seu próprio sustento, do seu próprio suor, do fruto do seu trabalho, e não ficar encostado em outras pessoas e vivendo às custas daqueles que estão trabalhando, né? Paulo está sendo bem enfático em relação a isso, né? Tanto nessa carta na segunda como na primeira carta foi a mesma coisa, foi a mesma conversa que Paulo teve, né? Eu creio que a primeira carta não fez o efeito devido, com certeza, né? Creio não, mas com certeza foi isso, né? Que aconteceu, né? E talvez estivesse pior, porque aqui Paulo é um pouco mais incisivo, né? Um pouco mais firme. Ele diz assim, olha, aquele que não quer trabalhar também não coma. E ele está dizendo assim, algo que eu já havia dito a vocês. Quando eu estava com vocês, eu já havia dito isso para vocês. Olha, não quer trabalhar? Então não precisa comer. Já que não quer trabalhar, então não precisa comer. Né? Paulo já havia dito isso quando estava lá em Tessalônica. No versículo 13, é que ele diz assim, ó, e vós, irmãos, não vos cansei de fazer o bem. Quando ele fala assim, não vos cansei de fazer o bem, eu me lembro de Gálatas 6,9, se eu não me engano, Gálatas 6,9, diz assim, olha, e não vos cansei de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Né? Então, Paulo está exortando novamente, incentivando a permanecerem fazendo o que é certo, fazendo o que é bom, tendo práticas de um cristianismo verdadeiro, tendo práticas de um evangelho cristão genuíno, né? É isso que Paulo está fazendo ali, está exortando, incentivando, olha, esses ociosos têm que trabalhar e vocês continuem fazendo o que é correto, continuem fazendo o que é certo, não deixem de fazer isso, porque a seu tempo colheremos os frutos desse bem que nós realizamos aos outros, né, às outras pessoas, aos nossos irmãos. No versículo 14 e 15, é mais uma instrução, né, mais uma ordem de Paulo ali, né? Que está falando o seguinte: caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Novamente aqui, aquilo que eu falei, olha, guardem isso, nos versículos anteriores, né? No versículo 6,
para ser mais exato, desse mesmo capítulo 3, ele diz assim, olha, apartai-vos desses que se portam desordenadamente, desses ociosos. E aqui no versículo 14, ele diz mais uma vez, olha, esses que não obedecem a esta epístola, a esta carta, não vos associeis com eles, né? Novamente eu falo, se a gente lê só o texto, sem o contexto, sem ler o versículo, ou até mesmo o próximo capítulo, ou os capítulos anteriores, os versículos anteriores, nós acabamos tirando regras, doutrinas, leis, fora de um contexto. Por quê? Porque o versículo 15 diz assim, ó, todavia não considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Se é para a gente não se associar, se é para a gente apartar, se é para nós apartarmos essas pessoas de nós, ou nós nos apartarmos dessas pessoas, como é que nós vamos adverti-las? Vocês estão entendendo? Então a ideia de Paulo de associação é de criar um relacionamento íntimo. Não é para você isolar as pessoas, não é para você excluir as pessoas do corpo de Cristo. Que é a atitude que muitos de nós tomamos. A pessoa não concorda comigo, então ela que procure outro lugar, ela que saia, ela que seja excluída, porque eu estou na minha razão. Então nós, como igreja, nós temos que tomar cuidado com isso. Quando diz não vos associeis, é para que você não tenha um nível de intimidade. A palavra no grego original ali está falando sobre intimidade, né? Fala também sobre realmente apartar, deixar isolado, sim, mas a ideia principal é para que você não tenha intimidade, não conte as suas coisas, sua intimidade, não seja tão íntimo dessas pessoas, né? Não vos associeis com elas, né? Então ele está dizendo isso, de você não abrir o teu coração, ou não contar os teus sonhos, não contar coisas que são íntimas suas para essas pessoas que andam desordenadamente, dessas pessoas que não obedecem às cartas, que não obedecem às leis, que não cumprem com os mandamentos de Cristo. Então ele está dizendo isso, com esses você não tem intimidade. Mas também não transforme ele em inimigo, que é o que nós, como igreja, muitas vezes fazemos. A pessoa, não é mais do meu hall de amigos, hall de membros da igreja, então praticamente a pessoa se torna um inimigo. Não tenha intimidade com ele, mas não deixe de exortá-lo como a um irmão, não deixe de adverti-lo como a um irmão, não deixe de estender a mão a ele como a um irmão. Você precisa ensinar essa pessoa. Não é para você isolar essa pessoa, não é para você apartar ela do corpo de Cristo, não é para você excluir a pessoa da igreja, mas é para você estender a sua mão, exortar ela em amor, né? Esse não vos associeis é exatamente isso, não é para você isolar, mas sim para você não ter intimidade. Por quê? Porque Paulo falou assim, para que ele se sinta envergonhado, para que ele perceba que ele está errando. A ideia não é excluir para que a pessoa morra e vá para o inferno. A ideia não nos associarmos a ela para que ela perceba que ela está errando, para que ela perceba que ela está falhando no seu caminhar cristão, e ela se volte a Deus e se volte aos irmãos e trilhe um caminho em Cristo verdadeiro, trilhe um caminho em Cristo genuinamente, né? A ideia principal dessa exortação, desse não vos associeis, é essa. É de você deixar com que a pessoa perceba, fazer com que a pessoa perceba que ela está errando e não excluí-la, né? Nós precisamos entender isso como uma verdade, nós precisamos receber isso como verdade, porque muitas vezes nós podemos dizer que nós entendemos isso, porém as nossas atitudes não correspondem com aquilo que nós entendemos, porque a maioria das vezes realmente nós excluímos as pessoas, nós isolamos essas pessoas já começam a se sentir mal, começam a não se sentir parte daquela igreja, não se sentir parte do corpo de Cristo, não se sentir parte dessa família de irmãos, cujo Pai é o nosso Deus. Amém? Espero que todos tenham entendido isso, né? Do não vos associeis, né? No versículo 16 até mais ou menos o versículo 18 já é uma despedida dos autores, né? Paulo, Silas e Timóteo estão se despedindo ali do povo de Tessalônica, né? Deixando a sua bênção ali no versículo 18, né? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Então Paulo está liberando a bênção sobre aquele pessoal, sobre aquele povo,
né? Mas eu queria deixar algo destacado aqui no versículo 17. No versículo 17, ele diz assim, ó, a saudação é de próprio punho. Paulo, este é o sinal em cada epístola, assim é que eu assino. Por que ele escreveu isso? Porque nós percebemos ali, né, como nós já, se você já passou pelo vídeo 1 desse 2 Tessalonicenses, você vai perceber que haviam pessoas que estavam escrevendo cartas e dizendo serem essas cartas de Paulo, né, como se fosse Paulo escrevendo aos Tessalonicenses cartas, mas porém não era Paulo que estava escrevendo. Então, Paulo aqui nesse momento ele está querendo evitar falsificações de cartas, né? Pessoas estão dizendo, Cristo já voltou, Cristo voltará amanhã, Cristo parece que já está à porta, ou ensinamentos, doutrinas, né, heresias que talvez escreviam a igreja de Tessalônica dizendo ser de Paulo e não era. Então Paulo está falando assim, olha, eu assino dessa forma, todas as cartas que eu escrevo, eu assino dessa forma. Então preste atenção para que vocês não caiam em nenhum engano, para que vocês não sejam persuadidos, né, por esses que se dizem ser eu, por esses que se dizem ser Timóteo, por esses que se dizem ser Silas, né? Então tomem cuidado com isso, né? É dessa forma que eu assino. Amém, meus queridos? Terminamos mais uma carta, né? Essa é a terceira carta, na minha opinião, né? Como eu já havia dito, no meu entender, é a terceira carta de Paulo, né? Escrita em Corinto, que vocês possam entender, compreender, tirar suas dúvidas, que isso possa estar agregando a sua vida. Terminamos mais uma carta, que bênção de Deus. A partir de semana que vem nós estaremos lendo 1 Coríntios e espero que vocês estejam nos acompanhando nesses estudos, né? Que Deus possa abençoar vocês, abrir a sua mente, o seu entendimento, para que a palavra possa cair na sua mente, mas que também abra o seu coração, para que a palavra possa fazer morada em seu coração. Amém? Deus abençoe vocês e parabéns para você que encerrou mais essa carta. Deus abençoe.